O meu tema é outro, presidente, mas eu queria dizer uma palavra sobre o tema que dominou aqui vários pronunciamentos. Não pude assistir todos, porque estou chegando há pouco do Itamaraty, onde tive a honra de receber a medalha de grande oficial da Ordem de Rio Branco, numa cerimônia muito bonita que aconteceu até poucos instantes. Mas eu ouvi bastante falar aqui da lei do abuso de autoridade, que nós vamos debater e provavelmente votar na CCJ na próxima quarta-feira. Eu tenho recebido uma avalanche de mensagens pelas redes sociais, principalmente dos meus eleitores, dos meus conterrâneos do Rio Grande do Sul, perguntando qual é a minha posição. A minha posição é de que esta lei proposta agora, com tanta insistência, ela tem como objetivo principal transtornar, dificultar, melar a Operação Lava Jato. Só não vê quem não quer. Então, há inúmeros companheiros de Senado que dizem que não tem nada a ver. Ao contrário, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, só tem a ver. O objetivo dessa persistência é criar dificuldades para o andamento da operação da Lava Jato. Mas isso nós vamos discutir na próxima quarta-feira. Eu queria falar sobre o meu estado, seu vizinho e vizinho estado também do nosso Paraná, que tem aqui um dos mais brilhantes parlamentares dos últimos tempos, do qual eu sempre fui um grande admirador na minha época de jornalista, que é o senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias é um modelo de parlamentar e eu tenho aprendido muito com ele. Mas então estamos ali, e aqui hoje representado nesse momento, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que, aliás, estão sempre aqui presentes. E eu, então, queria dizer, porque o nosso estado do Rio Grande do Sul vive dificuldades muito sérias. Mas anteontem, a Câmara dos Deputados aprovou, por 301 votos a 127, o texto base do projeto de lei complementar do Executivo, que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. Para nós é muito importante. O objetivo, ora, é evidente, é óbvio, ajudar os entes endividados em troca de contrapartidas. Como, e aí o que nos preocupa no Rio Grande do Sul, se instalou lá uma grande discussão. Contrapartidas para aderir ao regime da recuperação fiscal. Venda de estatais. O meu estado depende da aprovação na Assembleia Legislativa para a venda de algumas estatais, porque há uma oposição que tem restrições, portanto, está tudo ainda a ser definido. A limitação de uma outra contrapartida, a limitação de concursos, a contingência do preenchimento de aposentadorias, isto é, só nesta hipótese, em aposentadorias, com a abertura de vagas, poderia haver, então, o concurso. A elevação de alíquotas da contribuição social, na contribuição dos servidores públicos, a redução de investimentos de incentivos tributários. E o mais imediato, com relação principalmente ao Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro, os dois estados brasileiros de maior calamidade fiscal do país, com Minas Gerais bastante próxima, a suspensão do pagamento da dívida com a União por 36 meses, para dar fôlego às finanças dos estados. Só para o Rio Grande do Sul, isto vai permitir uma retenção para investimentos internos de 9 bilhões de reais nesses 36 meses, o que, então, poderá permitir a regularização do caixa, deixando de atrasar os salários do funcionalismo, como vem acontecendo. Esta situação permitirá que o Estado busque, inclusive, empréstimos, oferecendo como garantia futura exatamente a privatização de algumas estatais, no que, repito, dependerá da aprovação da Assembleia Legislativa, onde há alguns casos, inclusive, da necessidade de plebiscito no Rio Grande do Sul. Poderíamos concordar aqui que a aprovação desse projeto, que cria o regime da recuperação fiscal, resolverá um problema momentâneo, o que é verdade, com o fôlego de 3 anos sem pagar as prestações mensais da dívida. E o Rio Grande do Sul
tem hoje uma das maiores dívidas do país com a União, 50 bilhões de reais. Então, teria que haver o comprometimento de uma dívida que vem depois. Agora, eu faço questão de lembrar algo que eu tenho ouvido muito constantemente do secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, o nosso deputado federal Giovanni Feltes. Mas de que outra alternativa? Se não fizer isso, qual é a outra alternativa a não ser este acordo de renegociação da dívida com a União Federal? Porque o Rio Grande do Sul, senhor presidente, está simplesmente amordaçado, não tem de onde tirar dinheiro. A sua capacidade de endividamento está completamente esgotada. Então, o que resta é esse acordo com a União, mesmo sabendo-se que depois desses 3 anos a dívida terá subido em correção, em juros, extraordinariamente. Nesses 3 anos, deputado Álvaro Dias, o Rio Grande do Sul deixará de pagar 9 bilhões de reais à União nas suas dívidas. Mas quando voltar, terá uma dívida, pelo que dizem os auditores do Rio Grande do Sul, uma dívida desses 9 bilhões se transformarão em 16 bilhões de reais. Então, esse é um problema. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de inativos, funcionários públicos, 54% da sua folha de pagamento, 54% diz respeito a inativos. São muitos os nossos problemas lá no Rio Grande do Sul. Tem a dívida dos precatórios, de 9 a 12 bilhões, mais ou menos. O governo do estado, até hoje, não conseguiu cumprir o que estabelece o piso salarial dos professores. Agora, repito sempre que posso, o governo atual tem a ver com isso, é o culpado? Não, isto é uma triste herança, uma herança maldita do atual governador, que não tem nada a ver com essa dívida, que foi inclusive aumentada consideravelmente pelo governo que o antecedeu. Então, eu não quero me alongar muito, poderia falar muito aqui sobre essa crise do meu estado, mas eu gostaria de dizer que isto faz com que pensemos cada vez mais na necessidade do Pacto Federativo. E, se possível, conjugando o Pacto Federativo com a Lei Candir, cuja regularização o Supremo Tribunal Federal recentemente estabeleceu que tem que ser regularizada a Lei Candir até novembro deste ano. E o Rio Grande do Sul, como um dos 4 estados mais exportadores do Brasil, tem uma necessidade de ver esta regularização para que volte a ter o direito de cobrar ou de ter uma compensação pelos impostos que deixa de ganhar em relação às exportações. Eu pretendo oportunamente voltar a falar sobre esse assunto, mas eu queria principalmente fazer esta consideração em razão da votação que aconteceu na Câmara dos Deputados anteontem e que aprovou o projeto, o texto base da lei complementar que cria o regime de recuperação fiscal do Estado. Devemos ainda de votação dos deputados do Rio Grande do Sul, mas eu tenho esperança de que haja um acordo, senão daqui a pouco o meu Estado não terá meio de mover-se em qualquer sentido por absoluta falta de recursos. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente dos trabalhos. Dário Berger.